Olá, meus amigos. Bom dia. Tenho um gorro, mas está bem frio aqui hoje. E me ajuda também a deixar os fones no lugar. Então, vamos de gorro hoje. O que eu quero mostrar para vocês hoje é uma forma de vocês criarem um mecanismo de defesa dentro do BigIP, que sempre consulta as listas de IPs que têm uma má reputação, de forma automática e de graça, usando o BigIP. Então, a F5 ela oferece, né, um sistema de proteção baseado numa lista dinâmica, né, de APIs com má reputação, que é atualizada de tempos em tempos, mas para ter acesso a esse serviço você tem que pagar o subscription, né? Existe então uma assinatura que varia de 1 a 3 anos e tem um custo extra se você for utilizar. E é lógico que não é muito barato. Não estou desmerecendo o serviço é muito bom, é lógico, eu acho que é uma opção, sem dúvida nenhuma, e nós temos um monte de clientes que usam esse serviço, mas existem casos onde empresas menores, por exemplo, não têm condições de arcar com os custos dessa assinatura, e por que não, então, fazer ou demonstrar aqui como fazer um sistema de proteção semelhante e sem custo. É lógico que não é, ele não vai ser no mesmo nível do Bright Cloud, que é o que a F5 oferece em termos de assinatura, mas é uma forma gratuita de vocês terem acesso a um serviço semelhante. Tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês algumas opções, como fazer e como implementar. Deixa então eu colocar o meu share screen aqui, vou compartilhar a tela, só para dar um pouco de contexto também do que eu estou falando. Então, vamos lá. Compartilhando a tela. Eu acho que está aparecendo agora, né, a tela para vocês. E eu vou, então, só expandir um pouco aqui para mim, para eu conseguir enxergar, tá bom? Então, aqui, eu estou só colocando, tá. A questão de filtragem de endereços IPs de má reputação acontece dentro da ferramenta ou do produto AFM, da F5, né, que seria o Advanced Firewall Manager. Então, essencialmente, esse é o produto que vai fazer que vai oferecer esse tipo de filtragem. E existe uma configuração, logicamente, que precisa ser feita. E ele vai, então, buscar essas informações, né, de quais endereços IPs têm uma reputação ruim, dentro de uma lista chamada de feed list. Isso pode ser configurado manualmente, você mesmo pode criar o seu feed list com os endereços IPs que você considera maliciosos ou de má reputação e instruir o AFM para que ele bloqueie esses endereços assim que eles chegarem ao seu dispositivo. Então, chegou uma mensagem pacote IP dentro do seu BigIP que tem um endereço de origem que dá um match com esses endereços que estão nessa lista, ele vai ser, então, vai ser tomada a ação que você definiu. Normalmente vai ser dropado ou bloqueado, tá bom? Os feed lists, eles têm esse tipo de sintaxe, como vocês podem ver, né? Então, endereço IP, seguido da máscara. Então, 32 aqui é a máscara do endereço que você quer bloquear. Então, pode ser uma rede, pode ser um endereço único. E depende de como que vocês querem implementar isso. A classificação, né? Ou seja, se ele vai ser blacklisted ou whitelisted. Então, esse é um endereço que vai ser tratado como dentro dessa lista. E a classificação de fato desse endereço. Então, dentro do AFM, do BigIP AFM, você tem uma série de classificações que vocês podem usar, inclusive criar suas próprias e colocar esses endereços dentro dessas classificações específicas. Tá? É mais para mostrar para vocês aqui a sintaxe. Então, cada endereço IP ou rede, eles vão ser adicionados um embaixo do outro, certo? Seguido, então, dessa sintaxe, onde a primeira vírgula, o número que segue a primeira vírgula aqui informa a máscara, o valor aqui que segue a segunda vírgula é a classificação inicial, se é um blacklisted ou whitelisted em endereço IP, e o que segue na última aqui seria a classificação final, ou seja, qual que é, em qual classificação esse IP vai ser inserido. Né? Se vai ser spam source, se vai ser botnet, se vai ser, enfim, uma série de outras categorias. Tá?
Então, essencialmente, esse é o formato que tem que ser seguido. E essa sintaxe tem que ser obedecida, porque se não for, o BigIP não consegue parse, né? Ele não consegue entender esse formato, ou seja lá qual for que você estiver alimentando nele, e não vai funcionar como esperado. Bom, agora que a gente sabe como criar esses feed lists, a gente tem que ver onde que a gente vai buscar essa informação. Então, existe, como eu mencionei para vocês, a opção de vocês fazerem isso manualmente, que é o que está aí na tela compartilhada. Imagina vocês terem que adicionar milhares de IPs, depois remover esses IPs, depois adicionar de novo. Não faz sentido fazer isso manualmente. O AFM ele tem uma feature que, quando vocês ativam, por exemplo, o firewall, quando alguém está atacando vocês, por exemplo, num ataque de denial of service, né, ou alguma coisa nesse sentido, vocês conseguem automaticamente colocar os endereços que estão atacando as suas aplicações automaticamente dentro desses feed lists. Existe uma opção de fazer isso. Então, é uma ação, na verdade. O endereço está me atacando, então eu vou colocar ele dentro de uma classificação específica de um feed list. E o AFM sempre busca, então, esse feed list e vai, então, continuar o bloqueio desses endereços. Essa é uma opção. E uma opção muito bem-vinda. Mas não é uma coisa proativa, é reativa. Ou seja, alguém já me atacou e aí só que eu vou, então, proceder com bloqueio e inserção na lista de endereços maliciosos. Uma forma, então, que a gente tem de buscar essa informação é em databases que existem aí pela internet. Então, o Bright Cloud seria o serviço que a F5 oferece. É um serviço pago, né? Então vocês têm que fazer o pagamento da inscrição. E aí, de tempos em tempos, a cada 5 minutos, por exemplo, o seu AFM vai falar com essa base de dados e vai buscar a lista atualizada de endereços com uma reputação ruim, certo? A vantagem de usar serviços como esse é que essas listas são dinâmicas, então, eventualmente, endereços que estão nessa lista por terem atacado, por exemplo, alguns destinos, eles só existem nessas listas durante um certo período. Depois de um tempo, eventualmente, eles saem automaticamente da lista. E isso é muito bem-vindo, porque, às vezes, eu, por exemplo, aqui em casa, eu lanço um ataque contra um alvo ou diversos alvos, eventualmente, meu IP aqui de casa vai entrar numa dessas bases de dados, certo? O problema é que amanhã, se o meu modem aqui em casa, por exemplo, é reinicializado, eu posso pegar um outro IP público e o IP público que estava comigo pode ir para uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história. E, eventualmente, aquele IP vai estar em listas de bloqueio. Vai prejudicar essa pessoa que não tem nada a ver com o ataque que eu lancei. Por isso que é importante essas listas serem sempre dinâmicas, né? Então, os IPs existem nessas listas por um certo período de tempo e, eventualmente, eles são removidos, contanto que não haja novas incidências, certo? Então, é muito bom essa característica de dinamismo dessas listas. Muito importante, muito relevante. Então, como que a gente consegue isso de graça? Para nossa sorte, existem algumas listas que estão disponíveis sem custo na internet, que são atualizadas, algumas diariamente, algumas até hora a hora. Então, existem aí algumas opções bastante interessantes. Elas são tão boas quanto as opções pagas que a F5 e outras empresas oferecem? Provavelmente não, mas ainda assim não deixa de ser uma boa opção. Então, eu selecionei 2 exemplos aqui para vocês, né? Uma seria essa lista aqui, que é oferecida pela Cloud6. Então, essa já é a lista. Percebam que ela não está no formato que a F5 usa, né? Então, só voltando aqui, o formato que a gente precisa seria esse. E a lista que é oferecida pela Cloud6 é esse. Então, o que acontece se eu usar essa lista da forma como ela está aqui? Ela não vai ser interpretada da forma correta pelo BigIP. Não vai funcionar. Eu preciso converter essa lista da Cloud6 para um formato que a F5 entenda e só então alimentar o BigIP com essa lista. E em cima disso, como essa lista muda, né, de tempos em tempos, percebo aqui que a última atualização aconteceu hoje.
né? Hoje é 7 de janeiro de 2025 e a última atualização aconteceu às 8h43 da manhã de hoje. Então, essa lista é atualizada de tempos em tempos. Percebam que aqui, né, eu não sei se esse é o período de atualização da lista, né, eu imagino que não, porque agora já são 11h30. Eu não sei também qual que é o time zone, né, desse horário, então fica difícil de dizer. Mas o que eu posso garantir é que diariamente essa lista é atualizada, que na maior parte das vezes é o suficiente, principalmente quando a gente está pensando em listas gratuitas. Tá? Então esse é um exemplo de lista que pode ser utilizado. Percebam que ela tem, aqui ele mostra, né, quantos IPs existem nessa lista, é uma lista bastante extensa. Tá? Então tem bastante coisa aí. E a outra lista que eu tenho aqui para vocês é a lista, não sei, da Firehole. Né? Então, aqui vocês têm o level 1 do Firehole. Firehole tem vários níveis, né? Tem level 1, 2, 3. E vocês podem pesquisar mais depois. Aqui tem o endereço Firehole. Vocês podem, então, buscar mais informações a respeito. Então, existem também aí uma série de endereços IPs. Eles mostram, aqui acho que eles detalham aqui, tá vendo? 4.207 sub-redes, esse é o número de endereços IPs. Então, uma lista bastante extensa também. Tá? Categoria ataques. Tá? Então, são endereços que vocês não querem chegando nas aplicações de vocês. Também é atualizado de tempos em tempos. Esse arquivo aqui ele foi atualizado ontem. Percebo que já não é talvez com a mesma constância da outra, né, do Cloud Six que eu mostrei para vocês antes, mas é atualizado também de tempos em tempos. Na verdade, aqui está falando que o update frequency é 1 minuto, né? 1 minute. Aqui. Agora, a data aqui daqui, esse arquivo é de ontem. Então, tem uma discrepância aí. Mas também é atualizada de tempos em tempos. Né? Provavelmente diariamente existe, então, a atualização dessa lista. Tá? Então, outra opção para vocês também. E como eu mencionei, o Firehole tem vários níveis com classificações diferentes. Então, um pouco mais, talvez, que eu posso dizer, detalhada nesse sentido. Né? Você consegue entrar ali no site e ver exatamente o que você busca. Também gratuito e também num formato que não é compreendido pelo Big IP. Também precisa fazer um trabalho de conversão para que o Big IP consiga entender esse tipo de informação. Tá bom? Então, eu vou usar no exemplo que eu vou dar aqui para vocês, a lista da Cloud 6. Tá? Então, nesse endereço que está aí ilustrado, depois eu coloco isso aqui direitinho para vocês. Agora, como que a gente procede, então, para criar as configurações do Big IP e converter essa lista para um formato que o Big IP entenda e que a gente, então, consiga trabalhar? O que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Primeiramente, eu vou, então, entrar aqui no servidor Linux que eu tenho, que por acaso é o mesmo servidor onde eu hospedo esse blog e outros. Né? Então, deixa eu fazer o login aqui. Login como root mesmo, sei que não é recomendado, mas é o que eu faço. Percebam que aqui eu já coloquei um banner para me lembrar que eu estou usando esse servidor também como um repositório desses endereços IP. Então, se um dia for mudar isso ou de comissionar, né, esse servidor, encerrar as atividades dele, por qualquer que seja o motivo, tem que lembrar que ele está sendo usado também para isso e transferir, então, essas configurações para algum outro servidor Linux. Então, eu estou buscando essas listas e jogando elas para dentro desse servidor, dentro desse caminho de diretórios aqui dentro desse servidor Linux. Tá bom? Deixa eu aumentar um pouco isso daqui. Agora, como eu mencionei para vocês, se eu simplesmente buscar isso e gravar isso no servidor, não vai me ajudar muito, porque o formato que a Cloud Six usa não é compatível com o formato que o Big IP precisa. Eu preciso, então, de algum modelo de conversão que é muito fácil de fazer com Linux. Se vocês conhecem Linux, usando comandos como sed, por exemplo, eu consigo, então, buscar um stream de dados e, em tempo real, ir convertendo eles e gerar, então, um arquivo diferente. Então, só para mostrar para vocês aqui o script, né, que eu usei, tenho aqui um script shell, onde eu busco, então, depois eu publico esse script também. Esse aqui é o comando para ir buscar o arquivo. Né? Então, eu busco esse arquivo usando curl, eu gravo ele
no arquivo texto, dentro daquele diretório, var www.html, com o nome ipblocklist.txt. Depois eu pego esse arquivo e, usando o comando sed do Linux, né, eu vou, então, colocar esse arquivo no formato que o BigIP entende. Então, eu vou remover espaços em branco, por exemplo, eu vou remover as barras, né, que tem aqui, e trocar barras por vírgula. Eu vou usar o sed, então, para fazer toda uma alteração desse documento, de forma que o resultado final seja compatível com o BigIP. Então, mostrando aqui para vocês o resultado final, eu tenho aqui, então, já no formato que o BigIP entende. Então, esse daqui seria, então, o arquivo final do BigIP. Aí tem todos os endereços IP. Eu não vou, lógico, ficar passando essa lista inteira, mas é mais para mostrar para vocês que ele já está dentro de um arquivo, de um formato que o BigIP entende. Percebam que eu não coloquei aqui esse último campo, que é a classificação final. Né? Não é necessário, você deixa a vírgula aqui sem a classificação, porque eu vou colocar todos esses endereços IP dentro da mesma classificação e eu faço isso na configuração do BigIP mesmo. Muito mais prático do que eu ficar adicionando mais um campo ali. Então, deixa essa vírgula última em branco. Tá? Todos eles são blacklist, certo? Então, todos eles seguem esse formato. E aí, então, é uma conversão simples de ser feita no Linux, né? Com 2 linhas de comando, a gente converte todo esse arquivo para um formato que o AFM consiga entender. Bom, uma vez que eu tenho isso dentro do meu servidor Linux, eu tenho que agora usar um servidor web. Né? Existem 2 formas de fazer isso no BigIP AFM. Você pode buscar esse arquivo via HTTP ou via FTP. Eu preferi usar HTTP porque eu já tinha um servidor HTTP rodando dentro desse servidor Linux e eu simplesmente criei mais uma entrada nesse servidor e coloquei para ele buscar informação dentro desse diretório aqui. Então, a coisa funciona. Então, se eu, por exemplo, for buscar, deixa eu só pegar aqui o endereço IP desse servidor é esse, né? Só para mostrar para vocês, dentro da minha rede local aqui, se eu colocar aqui, por exemplo, curl, HTTP e o endereço IP, o nome do arquivo que eu quero buscar, que seria esse IP list, ele busca o arquivo para mim. Então, esse é um trabalho que vocês vão ter que fazer. Eu não vou ensinar isso aqui, porque isso tem a ver com a configuração de servidor HTTP. E aí depende, você pode estar usando Nginx, você pode estar usando Apache e varia de um para o outro, mas é normalmente bem simples. Qualquer tutorial básico aí na internet, vocês conseguem botar um para funcionar. Ou, se vocês preferirem, vocês podem usar FTP também. O importante é que o BigIP consiga ter um acesso a esse list de alguma forma, tá bom? Então, servidor Linux faz o parse, busca essa informação num site externo na internet, faz o parse, faz todo as alterações necessárias, né, conversão para que o arquivo fique no formato que o BigIP consiga compreender, e depois vocês têm que publicar isso num servidor web interno mesmo, não é para publicar isso para a internet, não tem essa necessidade. Né? No meu caso aqui, ele está interno só. Vocês perceberam que eu usei o endereço IP interno aqui, 72, 16, blá, blá, blá. Então, não tem necessidade de publicar isso para fora, tá bom? O BigIP de vocês vai estar dentro da rede de vocês também, então, eles vão conseguir se falar. Eu estou usando aqui o BigIP como modelo, mas é lógico que existem outras tecnologias, outros fabricantes que também usam um modelo parecido de feed list. É lógico que o formato vai ser diferente, mas vocês podem adaptar isso para o uso de vocês, usando outros fabricantes também. Tá bom? Mas no nosso caso aqui, eu vou mostrar para vocês o BigIP. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês como configurar isso no BigIP. Aliás, antes disso, né, tem um ponto interessante que é, tudo bem, eu fiz então a busca da lista, eu fiz a alteração dessa lista com o formato que o BigIP entende, e agora tem uma terceira etapa, que é a atualização dessa lista. Se essa lista é atualizada todo dia, eu quero que todo dia essa lista seja, então, buscada, e eu faço o mesmo processo e gravo ela no mesmo caminho, para que quando o BigIP for buscar isso no servidor, e ele faz isso com uma frequência que você define, ele sempre busca a lista atualizada com as inserções de novos IPs e deleção dos IPs que não estão mais nessa lista. Sempre, então, o BigIP trabalhando com a lista atualizada.
Como que a gente faz isso? Usando o cron tab. Né? Para quem já trabalha com Linux, conhece o cron tab, sabe o que, que é. Então, só para mostrar para vocês aqui, vou colocar um cron tab "-l" para a gente ver o que, que tem. Tem uma única entrada aqui no meu cron tab nesse servidor. Essencialmente, né, todos os dias, diariamente, às 8 horas da manhã, ele vai então buscar, ele vai executar, na verdade, aquele script. Mostrei para vocês que tem, primeiro, ele vai até o site da Cloud6, busca aquela lista de IPs, e depois ele usa o sed para fazer as conversões necessárias, e então armazena isso dentro do caminho, dentro desse servidor. Então, diariamente, ele vai fazer isso para mim. Com a frequência que vocês definem, usando o cron tab, qualquer que seja a frequência que vocês queiram, pode ser a cada 5 minutos, pode ser a cada hora, pode ser diariamente, pode ser uma vez por mês, uma vez por semana, enfim. Vocês é que definem. No meu caso, diariamente é o que fez sentido, porque muito provavelmente essas listas não são atualizadas com uma frequência maior do que essa, certo? Aí, lista então os processos todos definidos no servidor, a lista então ela está sendo buscada diariamente e sendo convertida e armazenada no servidor para que o BigIP consiga, então, acessar e trabalhar com essa lista. Então, a parte do servidor encerra aqui. É isso que eu precisava fazer. Vamos agora para o BigIP. Então, vou acessar aqui o BigIP. Isso, 255, 30. Então, esse é o meu BigIP que eu uso aqui. Certo, então, esse é o meu BigIP que eu uso para fazer a proteção aqui, não só a proteção, mas também a parte de balanceamento, etc. Né? Esse é o BigIP que eu uso no meu dia a dia. E aqui na parte de security, se eu vier aqui em Network Firewall, percebam que em IP Intelligence aqui, eu tenho os feed lists. Né? Então, aqui que você vai definir os seus feed lists. Então, clica para criar um. Podem dar o nome que vocês quiserem para esse feed list. E aí aqui vocês vão definir as propriedades desse feed list. Adiciona. Então, de novo, dá um nome para essa entrada. E aqui é que vocês vão definir como que a lista vai ser obtida. Então, percebam que aqui vocês têm HTTP, FTP e HTTPS, são as 3 opções. No meu caso, estou usando o HTTP mesmo, sem criptografia, porque, de novo, é um movimento interno apenas. Né? Eu não estou expondo isso para a internet. E mesmo porque o conteúdo que está nessa lista nem é um conteúdo crítico, é um conteúdo de domínio público. São os endereços que, enfim, são considerados maliciosos. Tá? Mas, de novo, não recomendo que publique isso para fora, até porque isso é segurança interna, né, para não expor servidores com HTTP apenas, enfim. Eu vou deixar apenas interno aqui. Então, aqui eu coloco o endereço IP, 172.16.255.70, né, que seria o endereço do meu servidor Linux, que está hosteando esse arquivo, e ipblock.list.txt, que é o arquivo em si, tem que ser, obviamente, o nome exato que consta no servidor, do contrário, o BigIP vai tentar buscar esse arquivo, não vai existir e não vai funcionar, tá bom? Então, aqui é só para dar um exemplo mesmo, eu já tenho isso configurado, então depois eu não vou nem gravar essa configuração. Tá? Então, list type vai ser do tipo blacklist, ou seja, tudo que está vindo dessa lista é para ser considerado elementos indesejados. Tá bom? Categoria que você quer classificar os endereços dessa lista. Então, no meu caso, eu classifiquei como, deixa eu ver se eu lembro aqui, não foi Cloud Provider Networks, foi Web Attacks. Fez sentido para mim. Vocês podem escolher, obviamente, a categoria que vocês quiserem. Ou interval aqui, de quanto em quanto tempo o BigIP vai consultar esse servidor para buscar uma atualização dessa lista. O default é 300 segundos, isso é segundos. Tá? Eu alterei isso para 86.400, que seria o equivalente a um dia. Certo? Então, diariamente, o BigIP vai até esse servidor e busca a lista atualizada. E o servidor, por outro lado, está fazendo isso também nas atividades dele, como a gente colocou no cron tab.
Então, diariamente, o servidor vai até esse site externo, Cloud 6, busca a lista atualizada, faz o parsing, armazena isso, o Big IP, então, diariamente vai lá e busca essa lista e traz para o Big IP, tá bom? Senha, não precisa, então, o meu servidor, então, não tem nenhuma requisição para acesso a isso, está aberto no site, então não precisa colocar senha. E aí vocês vão, então, dar done editing aqui, e depois commit changes to the system. Ele, então, está com essa lista agora dentro das configurações do Big IP AFM. É o fim das configurações? Não. Você precisa agora adicionar isso a uma política que seja de IP Intelligence ou de Firewall que vocês vão criar. Então, aqui, o IP Intelligence, na própria configuração da IP Intelligence, ele tem a opção de Policies. Eu vou, então, sair para ir para os Policies. E aqui, existe uma opção, no meu caso, é o que eu estou fazendo, tá? Eu estou usando já isso no nível global. Então, Global Policy Assignment, eu estou colocando essa política que eu criei aqui, que é o Block Bad IPs, dentro do modo global, ou seja, todos os meus virtual servers, todo mundo está sendo protegido com essa política de IP Intelligence que está usando essa lista da Cloud 6. Então, só para mostrar para vocês aqui, essa lista, então, ela tem duas categorias adicionadas, que é o Web Attacks e o Cloud Provider Networks. Eu tenho uma outra lista, né, que também foi feita da mesma forma, onde eu tenho no feed listas de provedores indesejados. Né? Então, eu bloqueio provedores que, enfim, por exemplo, não é o que eu faço aqui, mas só para dar um exemplo, endereços originados pela AWS. Eu posso bloquear direto aqui, porque, por exemplo, se eu sei que meus websites estão sendo hospedados nos meus servidores, eles são normalmente acessados por usuários finais, não tem nenhum negócio com servidores da Amazon AWS, enfim, normalmente esses servidores são usados para ataques, não só a AWS, mas um monte de outros. Então, eu posso simplesmente pegar todos os ranges desses providers e falar fora. Né? Se vocês chegarem aqui, vocês vão ser bloqueados. Então, eu faço isso também com alguns provedores. Então, tem duas listas aqui. Mas no nosso caso, no nosso exemplo, seria o Cloud Provider Networks, desculpa, o Web Attacks, né, que é o que basicamente tem aquela lista que a gente está trabalhando. Percebam que aqui o default action dessa policy é drop. Eu quero fazer o log, né, se houver um drop. Então, eu quero que eu consiga acessar o log e ver esses drops acontecendo. Eu vou mostrar para vocês no momento. E os feed lists estão sendo usados aqui. Né? Então, aqui no caso, eu tenho dois feed lists, né, que seria a Cloud 6 e a DigitalOcean. Então, no meu caso, eu bloqueei o DigitalOcean e mais outros IPs. Eu dei o nome DigitalOcean, mas daí depois eu comecei a colocar IPs de outros provedores também. A DigitalOcean era um que eu tinha problemas, porque a maioria dos ataques que eram logados, sempre endereços IPs originados na DigitalOcean. Então, falei, quer saber, bloquear todos os endereços IPs da DigitalOcean. E, com o tempo, fui capturando outros endereços e colocando nessa lista também. Então, o Cloud Provider Networks aqui é DigitalOcean, mais alguns outros provedores, cloud, que eu resolvi bloquear. Então, aqui vocês podem colocar quantas listas vocês quiserem. Não, vocês têm várias listas aqui, vocês vão colocando essas listas e depois vocês definem, então, as categorias. E é isso, basicamente. Vocês têm que aplicar essa policy em algum lugar. No meu caso, eu estou aplicando ela em dois níveis. Né? Percebam que ela está em nível global, mas ela também está no nível de um virtual server. Faz muito sentido, para falar a verdade, que se ela já está em nível global, ela já pega tudo, né? Mas pode ser que no caso de vocês tenham várias policies e queiram aplicar elas diferentemente em diferentes contextos, tá bom? Mas é uma forma de trabalhar. Eu acho que é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou mostrar só os logs aqui para vocês verem agora. Né? Então, se vier em Security aqui, se eu vier em Event Logs, e Network Intelligence, vocês percebam que
Tá vendo? Isso daqui foi, ó, são 11h48 agora, esse último bloco foi 11h45, 3 minutos atrás. Tá? O endereço IP que foi bloqueado. Tá? Então, percebo que funciona, né? E realmente a coisa funciona bem. Aqui, então, ele mostra para você qual a categoria que foi o match, né, desse bloco. Então, no caso do Web Attacks, ele está vindo da lista da Cloud 6, e no caso do Cloud Provider, esse aqui embaixo, ele está vindo da outra lista que eu tenho. Tá bom? Então, para mostrar para vocês como que é feito isso. Então, legal é que essa lista é atualizada constantemente, automaticamente, eu não preciso fazer nada. Né? O script ali no servidor, ele automaticamente fala para o Cloud 6, busca as informações, o script cuida da parte do parsing e conversão, o BigIP automaticamente vai lá, busca essa lista, traz para dentro e faz a proteção, como vocês estão vendo aí, e loga para eu poder depois observar o que está acontecendo. Então, se eu quiser olhar aqui numa parte mais gráfica, né, eu posso vir para Reporting, e IP Intelligence, e ele mostra para mim como que está a cara das coisas na última hora, ou vamos colocar aqui Last Week, e ele mostra, então, como que está o comportamento, quantidades de matches que eu tenho. Percebam que o Web Attacks aqui é a maioria. Eu tenho poucos relacionados a Cloud Provider, mas ainda assim tenho matches. Na última semana eu tive mais de 300. E é assim que a coisa progride. Bom, então acho que isso é útil para alguns de vocês. Novamente, eu dei o exemplo aqui usando o BigIP, mas isso pode ser usado com outros fabricantes também, logicamente seguindo a sintaxe dos fabricantes diferentes, mas as listas que eu mostrei para vocês, da Cloud 6, por exemplo, pode ser usada em diversos outros fabricantes e formatos, tá bom? Mas para mostrar para vocês que existem opções gratuitas, podem não ser tão boas quanto as pagas, mas ainda assim são bastante úteis e vale a pena dar uma explorada nisso, certo? Acho que é isso, então, que eu queria mostrar para vocês. Eu encerro por aqui para não ficar muito longo. Espero que tenha sido útil. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Um grande abraço a todos. Eu vou aqui agora parar a gravação e disponibilizar isso para vocês.